Boa noite, amados. Amado pastor Bill. Boa noite, amados. Muito bem, ótimo. Agora nós somos uma família, né? Muito bem. Então, na página 317, mas antes de abordar essa lição, vamos fazer uma pequena revisão daquilo que tem sido abordado durante a semana. Lembra que na primeira noite nós havíamos abordado perdão. A 12ª lição, onde nós havíamos tratado o assunto de perdão. Nós aprendemos duas coisas interessantes. Primeiramente, nós aprendemos que nós devemos perdoar de coração. E quando a pessoa perdoa de coração, quer dizer que a pessoa está perdoando apesar de outra não arrepender-se. Como foi no caso de Jesus, quando ele foi crucificado, ele havia dito a seu pai: perdoe-lhes, não sabem o que fazem. Então ele não concedeu perdão a todos, mas ele perdoou todos de coração. Não houve arrependimento, então ele não podia conceder perdão. Mas houve uma pessoa que arrependeu-se, foi o ladrão ao lado dele. Então ele concedeu perdão para ele. E depois nós entendemos que naquela lição que é importante entender o seguinte: para ter reconciliação, precisa de duas coisas chaves. Primeiramente, precisa arrependimento. Isso significa mudança de pensamento. Em vez de agradar a si mesmo, procura agradar a Deus. Então, isso requer uma mudança em nossa vida, ou seja, através de arrependimento, você percebe que a pessoa realmente arrependeu-se pelo comportamento e a conversa da pessoa. Agora, em seguida, o que acontece? Um perdão, concedendo perdão para a pessoa. Então, isso vai fazer com que haja o que? Reconciliação. O que é reconciliação? Voltar a ter amizade. Agora, lembra que Deus havia dado para cada crente um ministério de reconciliação. Para você ministrar o ministério de reconciliação, você precisa ser reconciliado com Deus. Então, seu ministério é praticar reconciliação com outras pessoas através de arrependimento e perdão. Lembra que o perdão, uma moeda de dois lados. Perdoar de coração e conceder perdão. Depois nós fomos para a 13ª lição, onde nós abordamos justamente o assunto extremamente importante para o casal e para a família. Esse assunto se chama comunicação bíblica, onde nós aprendemos 4 ferramentas, onde nós entendemos que você precisa ser uma pessoa honesta, transparente, falando a verdade em amor. Nós entendemos também que você tem que ser atualizado. Trata o problema de hoje mesmo. Não deixe para amanhã, mas trata de hoje mesmo. E nós entendemos que não é para atacar a pessoa, é para atacar o problema. E depois nós entendemos que facilmente a pessoa reage. Mas em vez de reagir, eu preciso agir biblicamente, ou seja, responder em vez de reagir. E para responder, eu preciso refletir sobre a minha atitude, ou seja, julga a mim mesmo. Não julgueis, para que não sejam julgados hipócritas, tira a trave do teu olho. Então, verás claramente tirar o cisco do olho do teu irmão. E nós aprendemos também que precisa rever os fatos. Será que eu tenho todos os fatos sobre o caso? E agora eu posso responder. Depois nós passamos para a 14ª lição sobre vida conjugal, onde nós entendemos a importância de quê? A importância de submissão, que na verdade o amor ativo. Quando a pessoa é submissa a Deus e a pessoa submissa ao seu cônjuge, então você repara comigo, isso é uma ação de amor.
Então, quando fala que o marido deve amar a sua esposa, na verdade, ele deve ser um servo da sua esposa. Como foi no caso de Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos. E também, quando fala que a mulher deve ser submissa, e fala que ela deve ter o que? Amor para com seu marido. E o marido é submisso à pessoa de Deus, se torna servo da sua esposa. E daí nós passamos também para o assunto das crianças, ou seja, relacionamento entre os pais e os filhos. Nós havíamos visto justamente dois caminhos, o caminho do homem e o caminho de Deus. Então nós entendemos ontem, para nós resolver problemas de uma forma correta, nós devemos escolher sempre o caminho de Deus quando se fala sobre criação dos filhos. E lembra que nós havíamos abordado também o assunto de disciplina. Quando se fala disciplina no dia de hoje, alguém pensa que alguém vai apanhar. Mas disciplina não é uma punição. Disciplina significa ensinar, repreender, corrigir, treinar, ou seja, educar para que haja o quê? Maturidade. Apto para a obra de Deus. E daí, hoje à noite, nós queremos abordar justamente o assunto da depressão. Mas antes, deixe eu relembrar você algo importante. Esse é algo importante que cada vez que nós estamos vendo uma lição, nós estamos vendo justamente elementos essenciais. Quando tem duas lições duplas, entendemos que a primeira lição, ou seja, a primeira parte tem dois elementos. Entender o problema da perspectiva bíblica, 3 níveis, o coração, ação e sentimento. Então, quando se fala de coração, está falando sobre a parte do homem que não é orgânico. Ou seja, normalmente quando alguém fala de coração, ele pensa assim, coração e a mente. Coração, a mente. Mas isso não é verdade. O coração do homem é o homem interior não orgânico. Aqui é bomba. Orgânico. Então, quando fala coração na palavra, não está falando sobre a bomba. Quando fala sobre mente na Bíblia, não fala sobre cérebro. Quando se fala mente e coração na Bíblia, está falando sobre homem interior. E quem que facilitou para nós entendermos melhor foi o apóstolo Paulo, porque na sua carta aos Romanos, tanto como aos Efésios, ele fala sobre homem interior. O homem interior é composto de quê? A parte intelectual, a parte de vontade, a parte de sentimentos, ele tem desejos e além disso ele tem uma consciência. Então, quando se fala do homem interior, está falando sobre a parte intelectual, a parte de vontade, sentimento e a sua própria consciência. Então, quando se fala sobre esperança bíblica, quer dizer que tem solução para o problema. E depois você entende isso requer mudança no seu modo de pensar, falar e agir. Lembra que ontem à noite que o Gunther, ele me falou que ele estava cansado. Mas eu falei para ele que você tem que mudar seu modo de pensar. Porque o corpo pode ser cansado. Mas quando você muda o seu modo de pensar sobre cansaço, você percebe que não pesa tanto. Mas quando você fica falando sobre cansaço, você fica pior ainda, fica mais cansado. Então você precisa mudar seu modo de pensar quanto àquilo que você está passando, para que você possa ter um pensamento bíblico. E também nós entendemos que nós devemos ter uma prática bíblica que resulta em mudança permanente, que requer 2 planos, o plano diário e o plano de tentação. Muito bem, então, nessa lição, a 18ª sobre depressão, nós estamos falando a mesma coisa, 4 elementos. Entender seu problema da perspectiva bíblica, 3 níveis, coração, ação e sentimento. E nós estamos falando sobre solução, ou seja, a esperança bíblica.
e que requer mudança no modo de pensar, no modo de falar e agir, mudança bíblica. E então precisa ter um plano diário e de tentação que se chama prática bíblica, que resulta em mudanças permanentes. Agora, quando se trata do assunto de depressão, normalmente você vai entender que a parte de depressão, normalmente você percebe que é algo do homem interior, mas não é orgânico. Agora, há casos, mas são raros, que tem problema orgânico. Então, eu quero ampliar isso aí durante a aula hoje à noite, porque esse assunto de depressão é extremamente importante de acordo com o seguinte. Hoje em dia, 42% dos brasileiros sofrem depressão. Agora, depressão tem diversos níveis, mas 42% sofrem depressão. Quando estive lá em Portugal, eu percebi lá que 52% dos portugueses sofrem depressão. E eles vão para o médico. O médico não resolve o problema. Agora, o médico pode tratar sintomas da depressão, mas ele não resolve o problema. Mas Deus, pela sua palavra, resolve o problema de depressão. Então, eu vou explicar isso hoje à noite para você poder entender que há esperança para uma pessoa deprimida. Agora, veja 2 trechos bíblicos aqui que nós chamamos a chave. Se procederes bem, grifa, não é certo que serás aceito. Se todavia, grifa, procedes mal, eis que o pecado jaz à porta. Grifa, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então você percebe que você é responsável em dominar seu modo de pensar. Agora, você não pode dominar os sentimentos, mas você pode fazer com que os sentimentos não dominem você. A maioria das pessoas são dominadas pelos seus sentimentos. A pessoa se levanta sem disposição, normalmente é no nível de pensar, não é no nível de sentimento. Mas ele pensa que ele precisa sentir bem para ele ter um bom dia. Mas somente ele precisa mudar seu modo de pensar, apesar das pessoas ao seu redor, apesar das circunstâncias e apesar dos seus próprios sentimentos. O homem é motivado mais pelo sentimento do que pela razão. Eu já tenho visto muitas vezes que a pessoa é motivada pelo sentimento e não a razão no nível de mente, ou seja, no nível de pensar. Agora, veja logo abaixo sua responsabilidade. Tiago 1:22, grita o seguinte: praticantes da palavra e enganando-vos a vós mesmos. Então eu faço a leitura. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então você repara comigo que não é questão de opção, há questão de obedecer. A Bíblia fala, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Não é uma opção. Eu preciso tomar uma decisão. Eu vou praticar a palavra e eu vou deixar ela de lado. Eu mesmo vou determinar se eu vou ser praticante ou somente ouvinte. Agora, vai para a página número 380 e a janela em cima. Grifa o seguinte: depressão não é uma doença. Mas hoje em dia, até do lado médico, nem todos os médicos da parte de medicina estão de acordo concernente à causa de depressão. Então, eu tenho visto que depressão raramente tem fonte orgânica. Agora, há vezes, raros, mas há vezes que a parte orgânica pode criar justamente sintomas de depressão. Mas mesmo assim,
eu preciso entender que eu preciso dominar esse assunto de depressão no modo de pensar e pensando biblicamente. Agora, isso não muda o sentimento. Então, nós devemos entender que o pensar vale muito mais do que o sentimento. O sentimento só indica algo no nível do coração. Então, quando você tem esse sentimento de depressão, você precisa avaliar o que você está pensando naquele momento. Então, eu vou ampliar esse assunto mais para frente, como você pode mudar seu modo de pensar concernente sentimentos depressivos. Agora, grifa também, nessa janela em cima, lidando biblicamente com seus pecados e decidindo viver de modo agradável ao Senhor, você pode vencer a depressão que tem origem numa vida em desacordo com a Bíblia. Então, nós devemos entender que a maioria dos casos de depressão não tem nada a ver com a parte orgânica. É tudo a parte do coração. Talvez 5% das pessoas deprimidas têm problema orgânico. Mas a maioria, 95%, não tem problema orgânico nenhum. É um problema no nível do coração. Tem que mudar seu modo de pensar. Tem que experimentar biblicamente a transformação da sua mente. A renovação da sua mente. A renovação vem de 6 maneiras. Deixa eu explicar para você. Para você experimentar a renovação da mente, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa estudar, ou seja, ler a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus e você precisa memorizar pelo menos um trecho bíblico toda semana, um versículo. Depois, você precisa meditar naquilo que foi ouvido, aquilo que foi lido, aquilo que foi estudado, aquilo que foi memorizado. Precisa meditar. Agora, a palma significa que dá unidade devido que você pratica o que havia ouvido, lido, estudado, memorizado e meditado. Você pratica. Isso muda justamente o seu modo de pensar. Agora, você não pode renovar a mente, mas você pode experimentar a renovação da mente utilizando a palavra de Deus. O homem pode mudar seu pensamento, mas ele não pode renovar seu pensamento. Somente Deus faz isso aí, através do Espírito Santo, fazendo leitura bíblica, ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando ela, memorizando partes dela e meditando naquilo que foi lido, ouvido, estudado, memorizado e pratica. Então, por esse motivo, nós colocamos lidando biblicamente com seus pecados e decidindo viver de modo agradável a Deus, ou seja, ao Senhor. Lembra que nós havíamos abordado desde segunda-feira que a meta do homem é agradar a Deus. Isso era agradável às pessoas, mas agrada a pessoa de Deus. Quem que agrada a Deus vence justamente depressão. Agora vai para a página 321. 3, 2, 1. Agora lembra que nessa altura você está entendendo muito bem como funciona o manual. Cada janela tem justamente um assunto com uma declaração sobre aquilo que nós vamos abordar. Grifa o seguinte na janela: a palavra de Deus não apenas o ajuda a enfrentar o problema da depressão, mas também mostra como você pode ser mais que vencedor mesmo em meio a sentimentos depressivos. Deu para entender? Então, nós entendemos que nós podemos não somente lidar com pensamentos, ou seja, sentimentos depressivos, mas nós podemos vencer, porque a própria Bíblia fala que o homem crente, mais que vencedor em todas as áreas da sua própria vida, uma vez ele seja submisso à palavra, permitindo o Espírito Santo o quê? Domina a sua própria vida.
Quais são os frutos do Espírito Santo? O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então nós podemos dominar nosso modo de pensar sobre o assunto de depressão. Então a questão de você dominar seu pensamento, voltando para o pensamento bíblico, permitindo que o Espírito Santo domine seu pensar, para que você possa agir de uma forma bíblica. Agora veja logo abaixo o que é depressão. Então, eu vou fazer uma leitura, depois você vai grifar pelo menos 2 linhas. Muitos definem depressão como uma condição caracterizada por sentimentos, desalento ou culpa, resultando em falta de esperança, interrupção das atividades. Com frequência, a depressão tem sido classificada por alguns integrantes de classe médica como doença e considerada atualmente como enfermidade de maior frequência na medicina geral. Agora, grife o seguinte: todavia, a respeito da alta incidência da depressão, as ciências médicas admitem que suas causas ainda são amplamente desconhecidas. Até os médicos falam desse jeito. Então, o que eles fazem? Logo mais, eles vão colocar para você justamente um remédio, um medicamento. Agora, não sai daqui dizendo que eu falei que não pode tomar remédio. O remédio ajuda no nível de sintomas, no nível de sentimento, mas não resolve o problema. O que resolve o problema é mudar seu modo de pensar. Porque a pessoa que depende dos remédios, o que acontece? O remédio tem outras causas de problemas na vida da pessoa. Então você toma um remédio para resolver esse problema e você tem outro problema devido ao remédio que você tomou. Agora, o médico de boa vontade, ele vai colocar para você um medicamento que vai facilitar no nível de sentimento, mas não resolve. E o que ele faz? Ele manda você para um psicólogo. Agora, o psicólogo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de acordo com o pensamento humano. Porque para ele, psicologia é justamente a sua teologia. Porque ele tem um pensamento do homem desse jeito. Ele pensa que o homem é um animal superior. Mas a Bíblia fala que o homem, uma criatura de Deus, que foi criado à imagem de Deus. O animal não foi criado à imagem de Deus. Que é a imagem de Deus? A parte moral, a parte do intelecto, a parte de vontade, a parte de desejos, a parte de sentimentos. Mas o animal não tem isso aí. O animal não tem consciência. O animal, ele não tem vontade. Ele age simplesmente pelo instinto. Agora, o homem, ele pode avaliar. Então, o que eu estou passando para você é que você precisa utilizar a palavra de Deus para você avaliar no nível do seu pensamento, voltando de ser motivado pelos sentimentos. Em vez de ser motivado pelo sentimento, você vai ser motivado pela razão bíblica. Agora, veja logo abaixo, letra C. Vamos ver o caso de Davi. No Salmo 38, Davi descreveu vários sintomas e sentimentos relacionados de estar o quê? Deprimido. Então veja que ele fala aqui no Salmo 38. Não é parte, grifa, são na minha carne. Então na parte orgânica ele sentiu mal devido ao seu pensamento, devido ao seu problema. Agora veja, por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos. Então ele tinha não somente o sentimento, mas o sentimento contribuiu para ele sentir mal da parte orgânica, ou seja, no seu corpo. Veja também, por causa do meu pecado, sinto-me encurvado e sobremodo abatido, e ando de luto o dia todo. Irmãos, isso descreve uma pessoa deprimida. Agora veja ainda, eu sou aflito
e muito quebrantado, dou gemidos por efeito do desollamento do meu coração. Bate-me excitado o coração e faltam-me as forças. Então, o que eu havia colocado aqui, devido que a Bíblia fala sobre a vida de Davi, ele passou justamente uma depressão profunda. A depressão profunda dele foi, de fato, que ele havia pecado contra Deus. E ele não arrependeu do seu pecado. Então, com esses pensamentos, com isso que ele estava sentindo no corpo, Deus chamou a atenção dele de tal maneira que ele arrependeu-se do seu pecado e ele foi aliviado no nível da parte orgânica. Apesar de ter sentimentos depressivos, a parte orgânica ele recuperou. E colocando justamente o seu pensar no modo correto, os sentimentos depressivos não dominavam mais a vida dele. Agora, veja algo no número 2. Quem está sujeito a experimentar sentimentos depressivos? Letra A, grifa, ninguém está completamente imune aos sentimentos depressivos. Irmãos, às vezes, eu mesmo tenho às vezes um desânimo. O desânimo normalmente são pensamentos, ou seja, sentimentos depressivos. Então aquele desânimo pega você. Não tem ninguém que é imune a ser desanimado. Há momentos que você pensa, nem tem como enfrentar o dia de hoje. Mas você nota comigo que tem uma maneira que você pode mudar isso na sua vida. Agora, nós temos algumas personagens bíblicas que têm passado por esse problema na sua vida. Veja, número 1, Elias. Elias reagiu às ameaças de Jezabel temendo pela própria vida. Então, ele, devido ao medo, ele tinha depressão. Normalmente, a pessoa deprimida tem momentos de ansiedade. Em um momento ele está ansioso, outro momento ele está totalmente apagado. E ele se afasta de tudo. E quando ele está ansioso, parece que ele não consegue parar. Ele fica nervoso. Ele fica sem colocar o pé certo, porque ele está ansioso. Agora, por outro lado, há momentos que ele fica parado, deprimido. Se afasta das pessoas, se afasta de atividades, fica sozinho e começa a ter justamente pena de si. Ele só pensa nele mesmo. Agora, outro candidato foi Davi. Nós já havíamos abordado o caso dele. Outro candidato, número 3, é Jonas. Porque Jonas tinha uma raiva, uma ira contra Deus, porque Deus salvou os gentios. Então, ele tinha justamente uma raiva contra Deus, porque ele achava que eles não mereciam ser perdoados. Então ele ficou justamente desanimado, irado com Deus, e ficou o quê? Deprimido. Tem outro caso, Pedro. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Quando ele negou Jesus Cristo, veja que ele chorava sem esperança. Ele ficava tão deprimido que ele só chorava. Então eu conheço pessoas que ficam deprimidas que elas só choram. Chora. E quando acabar de chorar, então se afasta. Não faz nada. Fica desse jeito. Parece uma pessoa viva, mas morta ao mesmo tempo. Porque ela está permitindo que os sentimentos dominar. Em vez de procurar como eu posso experimentar a renovação da minha mente utilizando a palavra de Deus. Como eu vou fazer isso aí? Ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, memorizando pelo menos um versículo por semana e meditando naquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado e pratica. Isso é a melhor maneira para você lidar com depressão. Agora, isso não significa que sempre você vai ser livre dos sentimentos depressivos. Mas o fato que você muda seu modo de pensar, o sentimento não domina mais.
em vez do sentimento dominar, o que domina agora é seu pensar bíblico. E quando você tem pensar bíblico, você vai vencer esse problema de depressão na sua própria vida. Então Pedro experimentou. Agora, vira a página. Judas também experimentou. Judas traiu Jesus e depois sentiu remorso. Ele tinha uma depressão tão grave que ele se matou. Muitas vezes a pessoa deprimida tira a sua própria vida. Porque a pessoa fica pensando tanto em si, que ele pensa, não aguento mais, vou tirar a minha vida. Mas o que acontece? Ele não pensa na esposa, ele não pensa nos filhos, ele não pensa em Deus, ele só pensa em si. E se ele tiver dívida, ele não pensa nas pessoas que ele está devendo dinheiro. Ele só pensa em si. E para ele, a melhor coisa é se matar. Porque ele está focalizado no seu problema, ou seja, o sintoma que ele se mata. Agora, veja o algoritmo romano número 3. Quais são os possíveis fatores que levam à depressão? Grifa o seguinte, um parágrafo logo abaixo. Todavia, ao enfrentar problemas físicos, você deve se guardar de reagir às dificuldades em desacordo com a Bíblia. Então, letra A, vamos tratar o assunto de fatores físicos. Quando a pessoa está enfrentando uma cirurgia, facilmente ela pode até ficar deprimida. Será que eu vou suportar? Será que eu vou sobreviver? Será que o médico vai acertar comigo? Será que não vai ter problema lá na sala de cirurgia? Então a pessoa fica deprimida devido ao fato que ela está pensando na cirurgia. Tem outro fator. Tem fator de falta de sono. Então a pessoa que falta sono, muitas vezes a pessoa que não está dormindo bem, normalmente vai ficar deprimido. Agora nós temos que entender o que está causando a falta de sono na vida dele. Quando estou dando aconselhamento bíblico para uma pessoa, eu quero saber sobre a parte de sono. Para eu saber o que está acontecendo com a pessoa quando essa pessoa não consegue dormir. Não consegue aquele sono que precisa. E normalmente eu faço essa pergunta. Quando você não está dormindo, você está na cama, o que você está pensando? E quando você começou a pensar desse jeito? E quando você pensa desse jeito, o que tem acontecido antes daquele pensamento? Então eu estou agora entendendo por que a pessoa não tem sono. Porque essa pessoa tem uma preocupação. Algo na vida dela que talvez seja uma culpa que não foi acertado com Deus ou com uma outra pessoa. Veja outra coisa que também pode criar depressão. Fadiga. A pessoa é cansada demais. A pessoa trabalha e não aguenta mais. E fica afastado. Ele não tem como enfrentar a vida mais. E tem a parte de mulheres que também tem a parte menstrual, onde ela tem justamente mudanças no seu corpo de tal maneira que há momentos que ela fica desanimada. Agora, eu sou casado há 63 anos, e eu me lembro que a minha esposa, houve momentos que nem dava para eu ficar ao lado dela durante a semana que ela estava passando aquela experiência no corpo dela. E tem outras mulheres que têm problema na semana antes, durante a semana depois. Então elas ficam totalmente, às vezes, deprimidas e ansiosas. Mas nós devemos dominar nosso pensar, apesar daquilo que está acontecendo no meu corpo. Tem mulheres que têm me falado que, olha, eu tenho raiva do meu marido, mas nem sempre só quando estou com um período. Daí eu tenho raiva porque não aguento mais. Mas você percebe, realmente esse é um problema sério, um problema orgânico. Mas você precisa dominar seu pensar nesse momento. Agora veja logo abaixo e grifa o seguinte.
Ao mesmo tempo, porém, você deve proceder a mudanças bíblicas para aprender a viver de acordo com a palavra de Deus em meio aos problemas físicos e ao tratamento médico. Lembre-se de que Deus é soberano e nunca permitirá que um problema físico o impossibilite de obedecer a sua palavra. Então você nota o que eu estou falando hoje à noite. Você precisa dominar seu modo de pensar. Agora, como você vai fazer isso aí? Seja submisso à pessoa de Deus e você vai ter 9 características novas na sua vida: amor, alegria, paciência, a paz, dignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Deus não mente, o homem que mente para si mesmo. Interessante como o homem se convence que ele não tem saída. Mas de acordo com a palavra de Deus, quando você está cheio do Espírito Santo, sendo controlado por Ele, através do ato de submeter-se a Ele, então você tem 9 qualidades de Deus na sua vida: amor, paciência, a paz, alegria, e você tem bondade, dignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora, a pessoa que não sabe se dominar, uma pessoa não submissa a Deus, porque o fruto do Espírito, uma parte é dominar a si mesmo, domínio próprio. Então, quando a pessoa fica ansiosa, ela não está sendo submissa a Deus. Quando ela fica deprimida, ela não está sendo submissa a Deus. Ela nem está pensando em Deus. Mas uma vez que ela se entregue para Deus, então a paz, a alegria, o amor de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, tudo isso, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio, vem para acalmar seu coração, apesar dos seus sentimentos. Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala que você deve mudar seu sentimento, porque você não tem como mudar sentimento, mas você tem como mudar seu modo de pensar. Agora veja logo abaixo, letra B. A resposta contrária à Bíblia diante de certas situações da vida. Agora, eu vou colocar aqui 3 coisas. Agora, aqui já fala de diversas coisas, mas vamos frisar só 3. Divórcio. O divórcio cria problema para o homem, no lado do seu sentimento. E se ele não tomar cuidado com o seu pensar, ele fica no fundo. Ele fica naquele espiral descendente. Ele não sabe como sair daquilo, porque houve divórcio na sua vida. E outra, 500. Muitas vezes a criança fica deprimida devido ao fato que os pais separaram-se. Então, notem que o divórcio tem muitos problemas na vida conjugal, tanto como na vida familiar, que cria justamente candidatos para depressão. Agora, tem outra aqui que é interessante: morte de alguém querida. Quando estava lá no Alto Rio Mararí, faleceu a minha filha de picada por cobra surucucu. A minha esposa, ela ficou deprimida por 4 meses. 4 meses ela chorava. Ela se levantava chorando, ela chorava durante o dia, ela deitava chorando. 4 meses. Eu fiquei ao lado dela todo esse tempo. A Missão Novas Tribos queria que eu levasse ela de volta para os Estados Unidos para ela recuperar. Mas eu falei para a Missão Novas Tribos, meu desejo, eu sou submisso, porque vocês são na liderança. Mas se nós voltarmos para os Estados Unidos agora com ela derrotada, deprimida, a gente não volta mais. Ela precisa levantar onde ela caiu. Depois de 4 meses, ela se levantou. Amém, aleluia, amém, ela se levantou. Sabe por quê? Ela mudou seu modo de pensar sobre a morte da nossa filha. Aquilo foi difícil para ela. Foi difícil para mim também. Só que no meu caso, eu havia me colocado dentro da palavra de Deus. Quando ela foi enterrada lá no Alto Rio Mararí, meu filho,
Nós havíamos preparado o lugar para ela ser enterrada. Não tinha ninguém lá, só nós. Agora, o que nos animou bastante, asas de socorro. O piloto chegou lá, ele nos animou pela palavra. Então eu digo para você, há momentos no nível de sentimento, você pensa que você não suporta, não aguenta. Mas eu digo para você, a pessoa voltada para a palavra de Deus, entendendo que a alegria do Senhor é algo no interior, não tem nada a ver com circunstâncias, não tem nada a ver com as pessoas, não tem nada a ver com seus sentimentos. A alegria do Senhor é a nossa força que nasce em nosso coração. Então, quando eu falo para você que há momentos de sentimentos depressivos, todo mundo passa por isso aí. Só que acontece que muitos não sabem lidar com isso na sua própria vida. Então, irmãos, quando nós estamos ali no Alto Rio Mararim, não tinha socorro de ninguém. O primeiro dia que ela foi picada, a Asas de Socorro procurou entrar em nossa aldeia, mas o tempo fechou. Não permitiu que o avião chegar. Naquela noite ela faleceu nos braços da minha esposa. Eu coloquei uma injeção no braço dela e ela não sobreviveu. Ela morreu. O dia seguinte, a socorro conseguiu chegar lá. O piloto foi maravilhoso para nós. Então, o que eu estou dizendo para você é que não foi o piloto que foi maravilhoso, foi a palavra que ele carregou e entregou para nós. Deu para compreender, gente? Então, o sentimento não deixa ele dominar você. Muda seu modo de pensar. Muda seu modo de pensar para pensar biblicamente. Agora, outro problema é aqui. Veja e grifa. Aposentadoria. Eu me aposentei do Brasil em 2004. E eu não queria me aposentar. Lembra que eu falei que eu achava a hora para levar a minha esposa para os Estados Unidos devido ao fato que ela nunca foi avó. E quando nós tivemos bisnetos, eu pensei comigo, ela precisa ser avó. Mas eu levei ela para os Estados Unidos e eu não queria deixar o Brasil. Mas a Bíblia me fala claramente que a primeira obrigação minha aqui na terra é a minha mulher. A primeira coisa. Agora, quando eu levei ela para os Estados Unidos, eu fiquei com momentos de depressão no nível de sentimentos. Eu tinha sentimentos depressivos. Sabe por quê? Eu não estava fazendo nada. Não estava mais no ministério. Eu tinha pena de mim. Puxa vida, mas eu estava ministrando a palavra lá no Brasil, eu estava pregando, aconselhando. Agora eu não estou fazendo nada. Daí eu conversei com um pastor lá nos Estados Unidos e falou, olha, eu quero trabalhar na igreja mesmo que você não me pague. Eu não posso ficar parado. Eu preciso ministrar a palavra. Aquilo começou a reanimar a gente. Percebe como eu mudei meu pensar? Daí caiu para mim pensar desse jeito. Deus falou no meu coração, viaje para o Brasil e outros países no mundo, falando para as pessoas como a Bíblia resolve seu problema. Essa viagem, essa semana, 93, desde que me aposentei. 93 viagens. Viagens que realmente Deus permitiu que eu pudesse passar para as pessoas o que Deus passou para mim. Por esse motivo, eu não tenho problema nenhum ficar fora de casa 10 dias, porque eu sei que o que eu estou fazendo para vocês hoje vai ter valor para a sua própria vida particular. E se eu pudesse fazer isso, eu vou continuar até Deus me chama. E no mês que vem eu vou fazer 80, enquanto eu tenho vida e saúde, eu vou viajar. Porque eu vejo que isso que Deus quer de mim, apesar dos meus sentimentos. Vocês sabem que uma semana antes da minha viagem, eu penso, mas por que eu aceitei aquele convite? Por que estou viajando de novo? Eu tenho 80 anos de idade e eu devo descansar. Então, normalmente, uma semana antes, eu começo a arrepender-me que eu aceitei o convite.
Mas uma vez que eu entro no avião para vir para cá, mudou tudo. Deu para entender, gente? Então tem momentos, nos sentimentos, você tem sentimento depressivo. Devido ao fato que você tomou uma decisão e você percebe que às vezes desanima você, mesmo que seja coisa certa. Agora veja a letra C e grifa. Desobediência à Bíblia mediante, agora veja e grifa, excesso de trabalho. Tem pessoas que quase não param em casa. Isso foi meu caso antes de me converter. Eu ficava no meu emprego mais do que em casa. Eu saí de casa segunda-feira de manhã, eu só voltava para casa sábado de manhã. Eu tinha sábado e domingo com a minha família, eu saí de novo segunda até sábado. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu estava convencido naquele tempo, o que resolve o problema para o homem? Grana. Eu fui muito bom em ganhar grana. Quando eu estava nos Estados Unidos, antes de me converter, eu tinha escritório na 5ª Avenida, no Buckman Tower, 5 quadras de Central Park. Eu pensei comigo, agora eu estou numa boa. Mas, enfim, eu conheci um missionário da Missão Novas Tribos. Ele arrasou comigo. Eu sabia que estava vivendo por coisa errada. E naquele tempo eu resolvi, eu vou deixar tudo aqui em Nova York, eu vou para o lugar que Deus está escolhendo. 5 anos depois, eu estava lá no Amazonas, na fronteira de Venezuela com os índios Yanomamis. Eu tomei decisão correta. Nunca me arrependi que eu fui para lá. Nunca. Mesmo que a minha filha tivesse falecido lá, nunca me arrependi que eu fui lá. Nunca. Eu sabia que era a vontade de Deus. Nunca veio à minha mente que eu estava fora da vontade de Deus. Muito bem. Agora veja outra aqui. Falta de exercício físico. Tem pessoas que ficam paradas. E elas começam a se engordar. E logo mais elas têm uma autoestima baixa. Que não é autoestima baixa, é a questão de não fazer exercício. Porque a pessoa fica olhando para o seu corpo. Puxa vida, mas eu estou ficando feio. E o problema é que você fica demais em frente do espelho. E cada vez que você passa em frente do espelho, você tem pena de si. Então você desanima, logo mais você fica com sentimentos depressivos devido ao fato que você é gordo. Deu para entender isso, gente? É um problema. Mas você pode vencer esse problema. Tem outro grifo, falta, ou seja, falha em perdoar as outras e restaurar relacionamentos pessoais. Agora, eu tenho uma neta que quando ela casou, eu nem fui convidado para o casamento dela. Eu tenho 2 bisnetas, nem conheço elas. Porque meu filho do meio, ele divorciou-se da sua mulher e a mulher dele me culpa, porque eu era pai dele. Eu fui culpado por ela. Porque para ela, eu criei o filho não obedeceu e está na minha culpa. Mas, irmãos, não é minha culpa. Eu sofro até hoje. Eu tenho 2 bisnetas que nem conheço, nem tem foto, não tem. Quando elas nasceram, ela nem mandou foto para a gente, nada, não tenho nada. E eu não sei quantas vezes que eu queria entrar em contato com ela e ela não atende o telefone. Quando ela percebe que é minha pessoa, ela nem atende. Mas eu não deixo aquilo me desanimar. Porque eu não tenho culpa nenhuma diante de Deus. Mas facilmente você começa a ter pena de si. Deu para entender isso aí? Porque você sabe que outra pessoa vai agir de forma dela, que às vezes você percebe que dá para você desânimo. Mas quando você tem sua cabeça no lugar certo, e você está entendendo que a palavra de Deus é a nossa meta, de agradar a Ele, então logo mais o ânimo volta para você, apesar daquilo que está acontecendo.
Muito bem, então vamos ver outra coisa que letra D grifa. Pensamentos e hábitos mentais não bíblicos, incluindo espírito não perdoador. A pessoa que não perdoa, normalmente 3 coisas acontecem com essa pessoa. Ela fica com amargura, e ela fica deprimida, e ela fica ansiosa. Facilmente a pessoa que não perdoa, ela fica irada, ela fica com amargura, ela fica deprimida e ela fica ansiosa, devido ao fato que ela não perdoou alguém. Por isso, lembra que outra noite, quando tratei o assunto de perdão, eu falei bem claro para você, se você tem alguém que você não perdoou, não deixe para amanhã. Cuide disso já já. Se você não pode conversar com a pessoa hoje, então planeja, fala logo mais nessa semana para você poder perdoar a pessoa ou para a pessoa perdoar você. Muito bem. Agora, outra coisa que cria também problema para nós, ira. Lembra que nós passamos justamente falando somente sobre ira. A ira é um pecado comum a todos os homens. E quando você não trata a falta de paciência, você logo fica irritado. Quando você não trata irritação, logo mais você fica irado. Quando você não trata ira, logo mais você vai ter amargura no coração contra uma pessoa. Vai para a página 323. Qual a perspectiva bíblica com respeito aos fatores que contribuem para a depressão? Então, letra A, fatores físicos. Grifa o seguinte, número 1. O cuidado físico adequado é essencial para o cumprimento do plano de Deus. Você deve, então, apresentar seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, como culto de adoração a Ele. Irmãos, todo dia, antes de sair da cama, eu cito Romanos 12, 1 e 2 para mim. Eu falo para Deus, hoje, antes de colocar o meu pé no piso, eu estou me oferecendo o meu corpo como sacrifício, santo diante de Ti. Eu quero adorar a Ti todo dia, durante o dia inteiro. Eu estou me oferecendo. Eu não vou ser conformado com esse século, mas o fato que eu fui transformado, eu vou ter uma renovação da minha mente de tal maneira que eu vou experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Cuidado físico adequado é essencial para o cumprimento do plano de Deus. Você deve então apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus como culto de adoração a Ele. Número 2, escrita. Todavia, você ainda será responsável por responder biblicamente diante de qualquer dificuldade, independentemente dos seus sentimentos. Quando eu tenho sentimento depressivo, ainda eu sou responsável. Eu preciso tomar decisões corretas, apesar de ter sentimento depressivo. Letra, ou seja, número 3, grifa. Sim, em meio às dificuldades físicas, você agir com responsabilidade, o que inclui buscar a assistência médica apropriada e praticar o amor bíblico em todos os seus relacionamentos, você agradará a Deus e provará o seu cuidado amoroso e será fortalecido. Então você percebe que tem muito a ver com a minha atitude? A minha atitude deve ser uma atitude bíblica. Mas o que acontece muitas vezes, nós não temos atitude bíblica. A minha esposa, durante aqueles 4 meses, ela não tinha atitude bíblica, ela tinha pena de si. Ela nem pensava sobre a minha dor, ela pensava somente sobre a dor dela. Eu havia conseguido vencer, mas ela não.
Mas eu não falava tanto para ela, eu ficava ao lado dela. O momento que eu podia falar, eu falava alguma coisa. Mas eu tinha que tomar cuidado em não pregar para ela. Porque se eu tivesse falado uma coisa, a Bíblia, para ela, ela ia pensar que estou pregando para ela. Mas eu fiquei ao lado dela. Muito bem, vai para a página 324. Agora tem uma nota importante aí que grifa o seguinte, aquela nota em cima. A palavra de Deus nunca ordena que você mude os seus sentimentos, mas que você mude a sua maneira de agir, pensamentos, palavras, ações, pela obediência às Escrituras. Os mandamentos de Deus não são penosos. A sua obediência à palavra de Deus fundamenta-se no seu amor pelo Senhor Jesus Cristo e não na instabilidade dos seus sentimentos. Então, lembra que nós havíamos abordado não sei quantas vezes no ano passado, tanto como neste ano, 2 grandes mandamentos. Deus fala que tudo depende desses 2. Amará teu Deus, amará teu próximo. A pessoa deprimida não ama a Deus, não ama seu próximo, porque só pensa em si. Agora veja a página 319, voltando agora à página 319. E vamos então ver justamente os princípios aqui. A janela em cima grifa o seguinte: mesmo que você se sinta deprimido, é preciso viver de modo bíblico. Mais uma vez, mesmo que você se sinta deprimido, é preciso viver de modo bíblico. Veja logo abaixo, algoritmo número 1 grifa o ponto de vista de Deus, ou seja, a perspectiva bíblica. Princípio 78 grifa o seguinte: algumas vezes os sintomas definidos como depressão podem ser precipitados pelo pecado, ou seja, por uma vida orientada para agradar ao eu e não ao Senhor. Então, a pessoa deprimida precisa examinar seu pensar. Será que meu pensar está voltado para Deus ou voltado para mim? Será que eu tenho método de agradar a Deus ou será que eu estou querendo que Deus me agrada? Às vezes até a pessoa culpa Deus pela sua depressão. Às vezes pessoas fazem isso aí. E daí eles dizem que para eu ter uma vida boa com Deus, eu tenho que perdoar Deus, porque Deus me tratou de uma forma que não foi boa para a minha vida. Imagina perdoando a Deus. Se você perdoa a Deus, quer dizer que ele é pecador. Se ele é pecador, você nem é salvo. Porque para ser salvo tinha que ser um sacrifício sem pecado, que foi no caso de Jesus. Agora também princípio 79 grifa: apesar de se sentir deprimido, você pode viver de modo bíblico por meio dos recursos que Deus provê pela sua graça. Sabe o que é graça? Algo imerecido. Você não merece graça, mas Deus havia dado graça para você. Você não merece misericórdia, mas misericórdia quer dizer que você não recebe o que você merece. E a graça é que você recebe o que você não merece. Então você percebe que o homem precisa duas coisas: a graça de Deus, algo que ele não merece, e a misericórdia de Deus, que ele não recebe o que ele merece. Cada um merece inferno, mas Jesus, por sua vez, levou sobre si a nossa condenação. Jamais o crente será condenado. Agora veja bem, apesar de sentir deprimido, você pode viver de modo bíblico por meio dos recursos. Quais são os recursos? A palavra, ela é fiel, ela é suficiente, ela é verdadeira, ela anima, ela disciplina, ela instrui, ela faz com que você possa suportar qualquer coisa nessa vida.
Segundo recurso, o Espírito Santo que é necessário capacita você suportar justamente provações na sua vida. E oração que é vital. Oração onde você pode desabafar diante de Deus. Onde você pode colocar sua pessoa diante dele, colocando todos os seus problemas, tudo que está acontecendo com você. Mas não esqueça, você precisa a palavra. A pessoa deprimida normalmente não vai na igreja. A igreja fornece para a pessoa deprimida como se fosse um hospital. A igreja, de certa forma, hospital para o pecador, onde nós podemos resolver nossos problemas de uma forma bíblica. Mas muitas vezes a pessoa deprimida nem vai na igreja, não vai mesmo. Então, quando estou dando aconselhamento bíblico para uma pessoa, ela tem uma obrigação, enquanto estou dando aconselhamento bíblico para ela, o seguinte: ela precisa participar na minha igreja enquanto estou dando aconselhamento para ela. Se ela não quer, tá, eu não vou aconselhar, porque a igreja é hospital para a alma deprimida, para uma pessoa ansiosa. A igreja é algo que eu digo, uma parte da igreja, que é a igreja hospital da alma da pessoa. Agora, vai para algoritmo número 2, sua esperança. Agora veja e grife 1 Coríntios 10, 13, e que diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Agora, essa palavra tentação também pode ser traduzido provação. Veja, não sobreveio a vocês tentação ou provação que não fosse comum aos homens. Todo homem tem problema. Todo homem tem tentação. Todo homem tem provação na sua vida. Mas veja que a Bíblia fala: e Deus é fiel. Mais uma vez, Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado e provado além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém, aleluia, amém. Deus não dá para você mais do que você pode suportar. Deus é soberano, Deus amoroso. Ele não dá para você o que você não pode suportar. Se Ele dá para você mais do que você poderia suportar, então Ele não é justo, Ele não é santo mais. Mas Ele dá para você justamente o que você pode suportar, porque Ele é fiel. Agora veja logo a mais nesse princípio, grifa: as provações são para seu bem. Mais uma vez, grifa: as provações são para seu bem, à medida que você responde biblicamente às dificuldades, você dá oportunidade para que o poder de Deus se manifeste em sua vida. Agora, princípio 81, o conforto divino. Grifa 2 Coríntios 1, 3 a 5. E cada vez que eu leio este trecho bíblico, eu penso nos pilotos de asas de socorro. Veja o que fala: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Aquele piloto que chegou na aldeia lá entre os Yanomamis conosco lá, ele passou consolação de Deus para a nossa vida. Então percebe, irmãos, a igreja é extremamente importante. Lembra que eu falei domingo à noite sobre pedras vivas? Aquele piloto era uma pedra viva. Ele passou consolação para a nossa alma. Ele atingiu uma necessidade em nossa vida. Até ele mesmo, ele foi a pessoa que conduziu justamente o culto
em volta do lugar onde a minha filha foi enterrada. Ele que abriu a Bíblia, Ele que falou para nós a consolação de Deus. Então, por isso eu amo tanto a Missão Novas Tribos, tanto como a Missão Asa de Socorro. Porque as duas missões tinham parte muito importante na minha vida. Muito bem. Agora veja também Salmo 145. Salmo 145. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Agora, hoje, se você tem sentimentos depressivos, você pode lamentar. Veja bem. O Senhor Deus ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados, ou seja, a pessoa que pensa não tem como suportar mais. Agora, para terminar, vai para a página 320. Calma, tenha 10 minutos. Inclusive, nós começamos 5 minutos atrasados. Na verdade, eu tenho 20 minutos. Mas sendo que eu sou moralista, convertido, bonzinho, eu só vou fazer 15 minutos. Muito bem. Agora, veja a sua mudança, princípio 82. Despoje-se da desobediência à palavra de Deus. Reviste-se em um viver disciplinado e fiel na obediência à palavra de Deus. Grifa também Gênesis 4:7, onde nós havíamos já abordado esse trecho, mas novamente eu quero ler. Mas não aceitou Caim a sua oferta, pois isso Caim enfureceu-se, o seu rosto se transtornou. Sabe que ele foi que nem criança. Para você entender como foi, você sabe que quando uma criança não obedece ao pai, ele nem tem coragem de olhar nos olhos dele, já percebeu? Ele não obedeceu e ele fica olhando assim, desse jeito, não fica. Mas logo que ele começa a obedecer novamente seu pai, ele pode olhar para ele novamente. Mas Caim, ele não fez isso aí. Ele ficou com raiva. Ele irou-se, matou seu irmão devido à depressão. Ele não lidou com depressão na sua vida. Agora, veja então, algoritmo no número 4, e grifa o seguinte, a sua prática. Trace planos de acordo com a Bíblia para cumprir as responsabilidades que Deus lhe confiou. Grifa também, cumpra todas as suas responsabilidades e tarefas de coração como para o Senhor. Grifa também Tiago 4:17. E Tiago fala claramente o seguinte: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então você precisa agir. Agora, vamos para a página, porque tem mais 8 minutos. Vai para a página 343. 343. E nós vamos então abordar. Espera aí, eu errei. Deixa eu achar aqui. Vai para a página 325. Só para vocês saberem que eu sou ser humano, né? Mas se saber como corrigir a mim mesmo, né? Muito bem. Agora, quando você tem problema, não é o problema é quando você não sabe corrigir seu problema. Não é isso mesmo? A pessoa com problema não tem problema se ele sabe corrigir o problema. Então, parabéns para o Bill, porque ele resolveu o seu problema, né? 325. Janela em cima, independentemente dos fatores envolvidos, no seu caso de depressão, você não deve basear o seu agir, pensamento, palavras, ações em sentimentos, mas disciplinar a si mesmo em direção à piedade. Agora, logo abaixo, na página 326, algoritmo romano número 4, letra A,
Prepare um plano básico para vencer os pecados que você identificou. Agora, esse plano básico eu chamo plano diário. Agora, tem 3 áreas. Número 1, pense biblicamente. Aqui nós temos diversas maneiras que você pode mudar seu modo de pensar. Agora veja logo abaixo, você tem número 2, fale biblicamente. Novamente nós temos algumas coisas aqui, nós podemos avaliar em nosso tempo como eu posso mudar meu modo de conversar, falar sobre depressão. E depois, número 3, haja biblicamente. Então, logo aqui você está vendo letra A, número 1 e 3. Leia entendendo a depressão, servindo-se da folha de minha agenda atual e também a proposta bíblica para minha agenda. A maioria das pessoas deprimidas não tem agenda, sabia? E também tem certas profissões que contribuem para a pessoa ficar deprimida. Por exemplo, o aluno, facilmente ele fica deprimido porque ele não tem alguém para prestar contas sobre seu trabalho de aula. Ele tem justamente a professora que ele vai prestar contas, mas não tem como ele chegar em casa a não ser que ele é disciplinado de fazer seus estudos. Então ele desanima. Mas como ele desanima? Ele não faz as tarefas de casa, ele não passa a prova. Quando ele não passa a prova, logo mais, ele tem sentimentos depressivos. Agora, o que eu faço com uma pessoa deprimida, ela precisa colocar preto no branco o que ela faz toda hora. Ela não gosta desse trabalho, ela não gosta. Mas ela tem que registrar o que ela fez entre 6 e 7, o que ela fez entre 7 e 8, o que ela fez entre 8 e 9, o que ela fez entre 9 e 10. Todo dia ela tem que fazer isso aí. Daí quando tem essa folha em frente de mim sobre as atividades dela, daí nós vamos fazer uma proposta bíblica para a agenda. Então nós vamos fazer um planejamento para ela. Mas em vez de eu fazer o planejamento dela, eu dou uma orientação como ela deve fazer o seu planejamento. Agora veja a letra B. Conceda perdão aos outros assim como Deus o concedeu. Letra C. Memorize versículos bíblicos e estude trechos da palavra relacionados especificamente com a depressão. As responsabilidades de vocês devem cumprir um viver disciplinado e o cuidado de Deus e os planos soberanos que Ele tem para você. Agora, eu vou me levantar e eu vou contar sobre uma pessoa que eu aconselhei que era deprimida. Ela veio ao meu gabinete e quando ela chegou, o cabelo dela estava assim. E ela entrou assim. Então eu lhe pergunto, como eu posso ajudar a senhora? Eu sou deprimida. E a cara dela até me desanimou. Então eu falei algumas coisas para ela, mas eu percebi que ela quase nem estava ouvindo o que eu estava falando para ela. Daí eu fiz uma pergunta. E a sua cozinha, como fica? A minha cozinha? O que isso tem a ver com o meu problema? Me fala sobre a sua cozinha. Pastor, você não quer saber sobre a minha cozinha? É suja, não tem nenhum prato limpo, e tem pilha de panelas, e a cozinha é um desastre. Sabe que é a tarefa que eu dei para ela? Limpar a cozinha. Eu dei isso para ela. E também eu dei para ela um cassete de música evangélica. E eu falei para ela, enquanto você está arrumando a cozinha, escuta essa música. E a letra. Escuta a letra. Mas pastor, eu tenho tanta coisa suja, não sei se eu consigo. Irmã, não olhe para aquilo que você tem que fazer, olhe para aquilo que você já fez.
Quando você termina com isso, aí fica, puxa, já terminei isso, então eu vou começar aqui. Deu para entender? A semana seguinte, o cabelo dela foi arrumado. Mas mesmo assim, ela fica meio sem mais que cabelo arrumado. Daí eu lhe pergunto, e seu banheiro, como fica? Ah, pastor, o banheiro é terrível. Então eu tenho mais uma tarefa para você. Essa musiquinha aqui. E você vai arrumar seu banheiro. Ela voltou na outra semana. Ela voltou, até ela tinha um sorriso meio, mais ou menos assim, sabe? E ela falou para o pastor, a minha cozinha fica boa. E também o banheiro está ótimo. E a roupa? A roupa que você... Ah, pastor, sabe que eu só lavo a roupa quando necessito. E eu deixo roupa lá de lado e só passa roupa quando precisa de alguma coisa, eu deixo lá. Então, você tem tarefa. Lava toda a roupa e começa a passar roupa. E quando você terminar, você me fala. Na outra semana, ela voltou com mais disposição. E agora, eu comecei a trabalhar na parte bíblica com ela. Deu para entender? Então, ela tinha que agir. Mas ela não queria agir. Mas eu coloquei para ela a tarefa que ela tinha que agir. E quando ela começou a agir, então eu podia conversar mais com ela pela palavra de Deus. Deu para entender? Passei 3 minutos. Mas você me deve 10 minutos. Mas eu não aproveitei 7 minutos. O fato que você me deve 10 minutos, eu só aproveitei 3 dos 10 e você ainda me deve 7. Uma coisa boa, né? Então, olhe lá. Pode ir lá e ter um bom tempo lá e volta daqui 25 minutos.